Bom dia e bem-vindos à edição de hoje do Connectional Conversations. Eu sou Diane Burnett, diretora executiva de comunicações da Global Methodist Church, e estamos muito animados com todos vocês que estão se juntando a nós. Parece que já temos 65 pessoas e aumentando nesta manhã, então, à medida que as pessoas vão entrando, vamos começar por aqui. Mas parece que temos pessoas de todos os lugares. Aqui diz, boa noite da Índia. Saudações centrais de nossas saudações do centro do Texas. Temos representantes do centro do Texas, norte da Geórgia, Kansas, Michigan, Heartland, West Plains, um alô para Great Lakes, Libéria e de todos os lugares. Então, obrigado a todos por se juntarem a nós nesta manhã e estamos animados por ter Jason Burnham conosco, para conversar um pouco sobre um dos temas populares entre, eu diria, os círculos da GMC atualmente, que é tudo relacionado ao episcopado, mas também área episcopal, todo o trabalho envolvido em definir isso, como isso se apresenta, para que a sessão plenária possa tomar uma decisão sobre isso no dia 30 de maio. E então, antes de começarmos e eu passar a palavra para o Jason, só quero tratar de algumas questões administrativas. Primeiro, estaremos monitorando o chat. Então, se você enviou alguma pergunta antes de entrar esta manhã, temos uma lista dessas perguntas que já incluímos na apresentação e esperamos abordá-las. E continuaremos respondendo a essas perguntas ao final, depois que o Jason apresentar suas informações. Portanto, estamos acompanhando essas perguntas e também disponibilizaremos a gravação deste encontro posteriormente. Na verdade, estará disponível diretamente em nossa página do YouTube e continuaremos a disponibilizá-lo em outros idiomas também, então fiquem atentos às gravações. Mas, acima de tudo, estamos animados com a oportunidade de compartilhar mais informações sobre a due diligence e o raciocínio, e a perspicácia que este grupo demonstrou ao realizar um movimento tão monumental. É um passo monumental para a nossa denominação rumo à nossa liderança episcopal. Então, antes de passar a palavra, Jason, vou começar com uma oração rápida. Portanto, se puderem, orem comigo. Querido Pai Celestial, viemos a Ti nesta manhã e simplesmente queremos dizer obrigado. Agradecemos por todos os incríveis voluntários em toda a nossa conexão e pelos membros da igreja que se dedicaram ao Teu trabalho e ao movimento da nossa igreja, para que possamos continuar trazendo pessoas até Ti. Senhor, somos tão gratos por o progresso, as diferentes formas pelas quais continuamos avançando. E, Senhor, sabemos que a tecnologia é uma parte enorme disso, então pedimos que a tecnologia funcione para isso. E que todos nós tenhamos corações e mentes abertos para a informação apresentada. E esteja com o Jason para que tudo seja ótimo, para que as pessoas realmente compreendam o processo e o pensamento por trás disso. Apesar de tudo, estarás presente no trabalho e na Igreja Metodista Global. Agradecemos por isso. Oramos em teu nome. Amém. Certo, Jason? Agora é com você. Amém. Obrigado, Diane. É ótimo estar com todos vocês, olhar o chat e ver pessoas de todo o mundo, amigos que já conheço e pessoas que espero conhecer como parte desse movimento juntos. Quero expressar sinceramente a minha gratidão ao pessoal e aos integrantes do Comitê Global de Episcopado. É uma honra servir ao Senhor como membro dessa equipe e trabalhar ao lado deles. Líderes tão dedicados e incríveis que simplesmente desejam servir com extrema fidelidade. E uma saudação especial ao nosso querido irmão Chris Ritter, que é o presidente do Comitê Global de Episcopado e que estava no chat mais cedo. Eu o vi aparecer. Recebemos diversas perguntas relevantes antes deste nosso encontro de hoje, então eu gostaria muito de ter a oportunidade de abordar algumas delas agora. O objetivo principal do tema de hoje é compartilhar o processo detalhado de como as áreas episcopais propostas foram reunidas, organizadas e elaboradas. Mas eu reconheço que havia perguntas mais fundamentais do que isso, que preparavam o terreno para onde estamos. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido esta introdução, mas com base nas perguntas que recebemos, achei essencial começar por aqui. Então, em 2024, na Conferência Geral convocada, a Igreja Metodista Global afirmou que desejávamos uma superintendência geral
que nossos bispos seriam bispos de toda a igreja e que seriam responsáveis perante toda a igreja, que eles não teriam supervisão residencial de conferências anuais individuais, mas sim que seriam bispos de toda a igreja. E também teriam supervisão específica sobre várias conferências anuais. Vimos isso nos últimos anos. Nesse meio tempo, bispos atuando em tempo parcial serviram 4, 5 ou 6 conferências, e nossos bispos em tempo integral serviram 13 ou 14 conferências anuais. Portanto, esse modelo é o que adotamos, a superintendência geral, e não um modelo residencial. Atualmente temos 9 bispos. Temos desses 9 indivíduos, eles chegam até nós de 3 maneiras diferentes. E eu acho que é essencial reconhecermos isso. Temos 2 que foram confirmados pela 24ª Conferência Geral como bispos em tempo integral da Igreja. São eles Bishops, Jones e Webb. Temos outros 6 que foram eleitos pela Vince Mel na 4ª Conferência Geral como bispos em tempo parcial para servirem durante esses 2 primeiros anos. Bispo Kemba, Bispo Pena, Bispo Moore, Bispo Gregory, Bispo Livingston e Bispo Greenway. Eles têm uma provisão muito específica sobre a possibilidade de se candidatarem à eleição, sobre a qual falaremos mais adiante. Tivemos o bispo Kegod recebido como transferido sob um parágrafo específico do livro de Doutrina e Disciplina. Nessas 3 categorias, temos 9 bispos que chegam de formas diferentes. E assim, na Conferência Geral de 2026 em Joanesburgo, vocês elegerão bispos em tempo integral. Não teremos mais bispos em tempo parcial. E todos eles servirão como superintendentes gerais da igreja por 6 anos até a próxima Conferência Geral. Assim, a próxima etapa desse processo é que o GEC, o Comitê Global de Episcopado, recebeu a responsabilidade de definir o número de bispos. Isso definiu o número de bispos que teremos servindo a igreja pelos próximos 6 anos. E havia uma orientação no livro de Doutrina e Disciplina, não uma restrição, mas uma orientação. Diz que a orientação seria que cada um deles serviria de 6 a 8 conferências anuais. Assim, o GEC definiu esse número que foi comunicado no início deste ano, na verdade. E o número foi fixado em 8, ou seja, teremos 8 bispos da igreja servindo em tempo integral como superintendentes gerais pelos próximos 6 anos. Bem, então como isso foi organizado? Pois bem, neste exato momento estávamos fazendo uma análise do número de conferências anuais que receberam uma delegação designada a elas, alocada pela Igreja Geral. E esse número atualmente totaliza exatamente 51. Foram alocadas 51 delegações. E houve outras que se reuniram após o prazo final. Elas não fazem parte deste processo, de acordo com o livro de Doutrina e Disciplina. Esperamos que eles se juntem a nós nas próximas conferências gerais. Esperamos que eles sejam incorporados à designação episcopal e a outros mecanismos, mas para esta conferência geral, para este processo, são 51 conferências que receberam uma delegação antes do prazo final. E isso significa que dos nossos 8 bispos que servirão como superintendentes gerais em tempo integral, 5 deles começarão com 6 conferências anuais e 3 deles começarão com 7 conferências anuais, totalizando 51. Então, a próxima etapa do processo foi receber aqueles que se candidatariam à eleição, aqueles que seriam indicados. A primeira coisa é que temos nossos 9 bispos, cada um pode se auto-indicar caso deseje concorrer à eleição. O bispo Jones e o bispo Webb estavam aptos a concorrer à eleição conforme o livro de Doutrina e Disciplina por escolha própria. Enquanto isso, o bispo Jones buscou avançar para o status de emérito, enquanto o bispo Webb está concorrendo à eleição. O bispo Keg, também como um bispo transferido, pode se auto-indicar como candidato à eleição, de acordo com o parágrafo. Ele foi recebido e ele também escolheu concorrer à eleição junto com o bispo Webb. E então tínhamos 6 daqueles bispos de meio período com mandato de 2 anos. A provisão deles é um pouco diferente, portanto, o livro de Doutrina e Disciplina diz que há um máximo de 50% deles que podem ser eleitos e podem se candidatar à eleição.
E há uma votação qualificatória que eles precisam alcançar para poderem fazer isso. Bem, 3 desses bispos interinos decidiram que não vão concorrer à eleição. Eles seguirão em frente no ministério de outras formas. Os bispos Livingston, Greenway e Kimba tomaram essa decisão. Portanto, temos 3 que estão concorrendo à eleição. Bispo Moore, Bispo Gregory e Bispo Pena, que estão se juntando ao Bispo Webb e ao Bispo Keg para concorrer à eleição. Então, se você talvez tenha visto o anúncio que saiu na última sexta-feira, bem, na verdade, isso já estava sendo preparado há algum tempo. O JEC solicitou essas indicações além daqueles 5, e cada delegação da conferência anual pôde apresentar até um indicado de sua própria conferência anual e até um indicado de fora de sua conferência anual. E sempre que você tem essas delegações indicando essas pessoas, eles então precisam aceitar ou recusar a indicação. E pedimos isso até 15 de março por causa da enorme quantidade de traduções necessárias antes do início do processo de avaliação. Mas o prazo disciplinar final era 15 de maio, então isso foi na última sexta-feira. Assim, a denominação acabou de divulgar publicamente um total de 24 nomes de pessoas que estarão concorrendo como candidatos indicados para o nosso movimento. 5 deles estão atualmente servindo como bispos e temos outros 19 que foram indicados adicionalmente por diferentes delegações das conferências anuais. Então, o próximo passo é perguntar: como são feitas as designações episcopais para as conferências anuais? Se eles são superintendentes gerais, mas vão servir em várias conferências anuais em uma área episcopal, como isso funciona? Pois bem, o livro de Doutrina e Disciplina apresenta detalhadamente essa reunião plenária, que acontecerá reunindo membros dos comitês de área de episcopado para definir as áreas episcopais. Confira agora como todo esse processo funciona. É o seguinte: de cada conferência anual, há uma pessoa leiga e uma pessoa do clero que as delegações escolheram para serem membros do comitê de área de episcopado. E nesse caso não havia muitas restrições sobre quem poderia ser. Eles não precisavam ser membros da delegação, eles precisavam ser membros da conferência anual. E eles não podiam ser indicados ao episcopado. Essa é realmente a única restrição. Mas esses, com 51 conferências anuais e um leigo e um clérigo de cada uma dessas 51 conferências, isso significa que há 102 membros votantes nesse corpo plenário que se reunirá para definir as áreas episcopais. E nós fizemos nosso trabalho e há pelo menos 8 necessidades de tradução de idiomas para esse corpo plenário. E além disso, há muitos que falam, para quem fala inglês como seu terceiro ou quarto idioma. Vejo no chat que meu áudio está falhando. Então, eu me pergunto se este problema está acontecendo aqui do meu lado, Daiane, ou se é algo que eu preciso apenas prestar atenção. Gostaria de saber se outros também estão tendo esse problema do lado deles. Não está falhando do meu lado. Então, vamos continuar monitorando de perto agora. Perfeito. Muito obrigado. Só quero ter certeza de que estou atento à forma como todos estão recebendo essa informação. E também sei que falo rápido, então talvez eu deva desacelerar um pouco. Então, esta reunião terá 102 pessoas de todo o mundo, um leigo e um clérigo de cada conferência anual que tenha uma delegação. E sempre que nos reunimos, eles têm a responsabilidade de definir as áreas episcopais. Bem, a JEC refletiu seriamente sobre isso e se perguntou: como vamos realizar esse encontro em uma única sessão? Conciliando as áreas episcopais de todo o mundo, lidando com todos os desafios linguísticos e tecnológicos. Assim, a JEC estabeleceu um processo através do qual elaboraríamos uma proposta como ponto de partida para as reuniões plenárias. Discernimento. Eis então o que foi perguntado, e essa pergunta foi feita há muitos meses. Solicitamos formalmente a cada delegação que, em oração, discernisse e pudesse dialogar abertamente sobre com quais outras conferências elas têm mais interesse em compartilhar um bispo, para que um bispo possa atender plenamente a ambas ou todas as suas conferências.
e pedimos que enviassem a Jessie uma lista ranqueada das 10 principais conferências em ordem de interesse com as quais gostariam de compartilhar um bispo. E essas informações foram amplamente compartilhadas. Foram compartilhadas durante encontros de superintendentes de conferências. A JEC divulgou essas informações de diferentes formas e aspectos para que pudéssemos receber de volta esses rankings. E então, a partir desses dados, ouvindo a base, elaborou-se uma proposta. Não é o ponto final, mas sim o ponto de partida. Porque quando o plenário se reúne, eles podem então ver os dados que foram destacados pelas delegações através do discernimento em oração. E então, se houverem mudanças propostas a serem feitas, elas poderão ser realizadas nessa reunião. E é assim que chegamos onde estamos. Eu vou apenas abordar mais um tópico e então vou explicar como elaboramos essa proposta. O primeiro é que tenho recebido muitas perguntas sobre o que significa estar em uma área episcopal ou compartilhar um bispo com outra conferência. E a realidade é que é um contexto muito limitado ou poucas implicações que você possa perceber ao compartilhar um bispo. Literalmente significa estar em uma área episcopal com outra conferência, que vocês compartilham o mesmo bispo. Essa é a essência disso. Não existe absolutamente nada que una essas conferências, não há nenhuma priorização legislativa ou politicagem. Eles não se reúnem juntos em um encontro separado, seja como delegados ou em uma conferência mais ampla. Então, se você vem de uma história onde existe algum tipo de jurisdicionalismo que está entrelaçado no tecido do seu entendimento, isso é algo que você realmente precisaria deixar de lado, porque não há reunião dessas áreas episcopais. Além disso, não há nenhuma relação de aliança presumida. Na verdade, sempre que recebíamos os dados de volta, havia algumas conferências anuais que estão em relação de aliança e que buscaram estar na mesma área episcopal. E então havia outras conferências que, pelos dados intencionalmente analisados, dava para perceber que não buscavam estar na mesma área. E esse é o benefício de ter essa resposta de base. Há uma proposta de legislação descrevendo os comitês de área sobre episcopado que está sendo encaminhada para a Conferência Geral. Um dos elementos ali é que os membros dos comitês de área sobre episcopado, aqueles que irão se reunir no encontro plenário, podem ter algum trabalho em comum. No que diz respeito às avaliações anuais do bispo, este tipo de trabalho pertence ao JEC, mas o JEC busca realizar avaliações de 360 graus em nossos esforços. E os ACEs, os comitês de área sobre o episcopado, podem vir a receber essa responsabilidade de conduzir todo esse ciclo de feedback. Mas esse é realmente o limite do que os comitês de área sobre episcopado e as áreas episcopais possuem. Então, alguns valores nesse processo que acredito serem incorporados pelo que estamos fazendo. Este representa um processo de base fundamental e essencial, tanto para as indicações ao episcopado, quanto para a proposta estruturante das áreas episcopais. Isso não é algo que o JEC fez e depois disse, ei, estamos fazendo a sugestão. Somos nós ouvindo as delegações que buscamos. Pedimos que entrassem em discernimento em oração, e à medida que essas delegações oraram e discerniram, essas foram as informações que recebemos. O segundo ponto é que há flexibilidade aqui. Essas áreas episcopais não são fixas para sempre. É para os 6 anos à nossa frente, de 2026 a 2032, e então esse processo seria renovado. E pode haver algumas áreas episcopais que digam, ei, gostaríamos de repetir, vamos fazer de novo. E elas podem passar pelo processo de levantar a mão dessa forma, indicando que querem continuar na mesma área episcopal. E há outras que talvez não queiram, e isso é algo que pode ser bastante bonito ao longo do tempo, ter essa flexibilidade. Então, com tudo isso em mente, nós recebemos dados, vou compartilhar a tela. E se você é um nerd de planilhas, como eu, então você vai adorar isso. Se você não for, então nós só vamos aguentar isso por um instante, mas quero que todos possam ver o que recebemos. Então esta é a planilha que inclui o que o JEC recebeu.
a um total de 51 conferências anuais. Recebemos dados de classificação de 47 das 51, portanto, de 4 não recebemos a classificação. Eu também queria ter essa lista oficial. Aliás, sempre que as pessoas enviavam suas classificações, às vezes elas escreviam algo errado ou usavam abreviações. Alguém dizia RDC em vez de República Democrática do Congo. Então eu precisava de uma padronização para garantir que tudo estivesse igual. Também queria saber de que região do mundo eles eram. E eu realmente usei América Latina em vez de América do Norte e América do Sul. Então tem os EUA. E tem a América Latina listada aqui. Você pode ver que o México está ali. Mas você também pode ver que tivemos alguns que não enviaram suas classificações. Então, por exemplo, a Oasis não entregou suas classificações, assim como outros. Então começa com a lista oficial de conferências e de que região do mundo elas são. Então recebemos a classificação. Então veja o que foi feito. Usamos uma matriz ponderada. Então vou apenas rolar para baixo. Você pode ver aqui algumas conferências que a Alabama Emerald Coast enviou, uma classificação onde a maior preferência deles era estar com a North Georgia, ou a preferência mais alta da Bulgária era estar com o México. Isso foi colocado em uma matriz ponderada. Então, o mais alto, se uma conferência indicou outra conferência, o peso mais alto seria 10. Bem, o número 2 deles seria 9, 3 seria 8 e assim por diante. Como podem ver, estes são os dados brutos de diferentes conferências. Em oração, Etiópia e Nazarene decidiram que a conferência número 1 que gostariam de estar é Great Lakes, com peso 10. Isso significa que o valor mais alto que se pode obter no próprio ranking é 10. O valor mais baixo é 0. Existem 51 conferências. Se as 40 não classificadas não fossem a sua, elas receberiam um valor de 0. Mas então você combina isso. Então você observa qual conferência. E devo dizer que há algumas coisas que precisam ser observadas aqui. Havia áreas emergentes que foram classificadas, conferências que não haviam se reunido, que não receberam delegações. Eu fiz o meu melhor. Entrei em contato várias vezes para que as conferências classificassem apenas aquelas que receberam uma delegação. Restam apenas algumas aqui em que áreas emergentes, porque esses valores precisaram ser removidos. Não faz sentido atribuir uma classificação a um órgão que não faz parte deste processo. Também tivemos alguns que classificaram mais de 10. E então essas classificações foram removidas. E houve um caso em que, mesmo após a correção, seguiram colocando sua própria conferência como classificada, portanto a autoavaliação recebe nota 0. Considerando isso, destaco que algumas conferências não deram 10. Alguns deles deram 6 ou deram 9, e esses valores estão impactando o resultado final. Mas aí você se depara com o que é uma matriz ponderada. Esta é uma planilha onde você tem, na coluna A, todas as 51 conferências. Na segunda linha, você encontrará todas as 51 conferências listadas, uma de cada lado. E então o que você tem é a classificação combinada. Então, vamos analisar a Índia. A Índia obteve um ranking combinado com a Coreia, americano de 10. Isso significa que a Índia os classificou em algum momento, a Coreia, os Estados Unidos os classificaram em algum momento, e isso resultou em uma pontuação total de 10. A pontuação máxima possível era 20, a pontuação mínima possível era 0. Aqui está uma. Assim, a região central do Texas classificou o Nordeste em primeiro lugar, e o Nordeste classificou a região central do Texas em primeiro lugar. Assim, a pontuação máxima obtida foi de 20. Você vai notar os zeros aparecendo ao longo de toda a página. Isso é a autoavaliação. Então, Panamá e Panamá estão na coluna F e na linha 7, e isso se repete até o final. Depois, eu quis destacar por cor para fazer algumas faixas se sobressaírem. De 18 a 20, as mais altas, de 14 a 17, de 12 a 13 e de 1 a 11. E isso já está agrupado, de acordo com o que acabaram se tornando as classificações propostas. E você pode ver esses agrupamentos se consolidando e se unindo nessas diferentes áreas, né? Então isso acabou nos trazendo a esta planilha
Esta é a proposta de área episcopal que será apresentada como ponto de partida para o corpo plenário. Isso foi divulgado na semana passada, né? Então talvez você já tenha visto em diferentes canais. Mas o objetivo é afirmar, buscar combinar nas áreas episcopais o máximo possível dos valores mais bem classificados das preferências ranqueadas da nossa delegação. Assim, você notará que 3 das áreas episcopais precisavam ter 7 conferências e 5 precisavam ter 6. Eu já compartilhei com vocês como isso aconteceu. Então, eu simplesmente comecei a rastrear de que região do mundo eles eram, continente, ou EUA, América Latina. E então, por meio de algumas análises diferentes e apresentações prévias, algumas pessoas perguntaram: bem, o que é contíguo? Qual o grau de contiguidade entre essas conferências? Isso não foi um fator relevante para mim. Vou compartilhar que, para os continentes, se fosse de acordo com a matriz ponderada, que segue as preferências discernidas e oradas listadas pelos rankings enviados pelas delegações das conferências anuais, caso se tratasse de uma questão estatisticamente irrelevante, então estabeleci uma preferência no algoritmo para não exceder 4 conferências anuais em um mesmo continente. E acabou ficando assim. Existem alguns casos de 4 dentro desse modelo, dentro dessa proposta apresentada, né? Mas na grande maioria das vezes, obrigado. Em parte, isso ocorre porque houve uma quantidade estatisticamente irrelevante de mudança. Sempre que você via esse limite de 4 por área episcopal, isso não chegava a alterar o trabalho realizado. E então, a próxima questão fundamental foi realizar uma auditoria detalhada do trabalho. Como essas áreas episcopais se saíram, eu queria garantir que todos os valores fossem avaliados, que tivéssemos 5 com 6, 3 com 7. E eu realmente queria tentar avaliar, bem, quantos valores de matriz ponderada de número 14 ou mais você poderia conectar entre si. Isso dá um total de 57 valores, 14 ou mais. Então você pode ver esses valores de matriz ponderada aqui, 57 deles, e essas áreas episcopais propostas conseguiram alcançar 51 dos 57, conforme confirmado na mesma área episcopal. Apenas 6 pares foram divididos. Assim vocês conseguem observar essas divisões que estão localizadas bem ali, e são aquelas marcadas em vermelho. Posso compartilhar com todos vocês que realizei toda a diligência e o esforço possível para explorar formas de conseguir menos divisões. E tudo o que consegui fazer se eu tentasse organizar e reunir um desses 6 acabava aumentando bastante o número de divisões dos outros. Então eu quero mostrar exatamente como isso acontece, porque houve algumas dúvidas sobre como isso se parece. Então eu só preparei este exemplo. Gostaria de mostrar só mais uma coisinha para vocês darem uma olhada. Então isso aqui é apenas mais um exemplo de forma bastante resumida e bem breve. Se você nomeasse 6 conferências, Adão, Jacó, Moisés, Pedro, Mateus e Paulo, e todas as 5 dessas conferências quisessem estar com Pedro, e Pedro quisesse estar com todas essas conferências. Maravilhoso. Bem, faria sentido que todas essas conferências estivessem na mesma área episcopal, exceto... E se nenhuma dessas outras conferências quisesse estar uma com a outra, então Adão não tinha nenhuma classificação para Jacó, ou Moisés, ou Mateus, ou Paulo, e Jacó não tinha nenhuma classificação para Adão, ou Moisés, ou Mateus, ou Paulo, e assim por diante. Dessa forma, você acaba criando conflitos dentro dos dados, que desafiam a capacidade de manter a organização entre 50 e uma conferências em 8 diferentes áreas episcopais. Os valores de classificação compartilhados. Portanto, o objetivo aqui era manter o maior número possível de combinações de alta classificação. Tínhamos 57 dessas. Como poderíamos fazer com que esse número de valores que não puderam estar juntos na proposta fosse o menor possível? E foi exatamente isso que foi apresentado ao JEC. O JEC aprovou isso como a proposta final.
E há algumas coisas para compartilhar com todos. Esta aqui é a proposta que estamos trazendo. Eu não pretendo ter absolutamente nenhum tipo de preferência de posse ou valor nisso. Uma vez que ela for apresentada, o grupo passará a ser o único responsável direto por ela de agora em diante. E o grupo vai poder compartilhar isso tranquilamente. E nesta semana, todos os comitês de área de episcopado, todos os membros dos comitês de área vão receber a planilha. Assim, todos poderão ver os dados brutos por si mesmos. Portanto, aqueles 102 membros que são os membros votantes daquela reunião plenária, eles vão receber essa planilha. E eles poderão discernir se há outras formas que desejam propor para fazer isso. Então, durante essa reunião, haverá uma apresentação e ao final dessa apresentação, nós passaremos para a próxima etapa, com Chris Ritter presidindo e Tom Lambert como o parlamentarista. Vamos passar para um momento regido pelas regras de ordem de Robert, onde as pessoas poderão propor quaisquer emendas, mas todos os membros da ACE receberão esses dados ainda esta semana. Assim, eles poderão analisar a fundo e discernir se a proposta conseguiu ou não honrar esses valores. Então é aí que estamos. E Daiane, tenho certeza de que temos perguntas. Eu não consegui acompanhar o chat enquanto apresentava isso, mas queria compartilhar o trabalho que o Jack fez ao montar tudo isso e a proposta que será apresentada à ACE. Então, mais uma coisa. No dia 30, as áreas episcopais serão definidas. Sempre que esse corpo plenário se reunir, eles definirão as áreas episcopais e, em seguida, entrarão em uma fase de avaliação. Eles terão materiais sobre todos os indicados e os bispos que concorrerão à reeleição e começarão a discernir quem desejam entrevistar e, por fim, até 22 de julho, quem eles classificam como seus 5 principais indicados de interesse para servir em sua área episcopal. Então, se precisarmos entrar no processo eleitoral, posso explicar sobre isso. Mas sei que o foco principal do nosso trabalho hoje foi em como a proposta das áreas episcopais foi formada. Então, Daiane, quais são as nossas perguntas? Obrigado, Jason. Que informação excelente. E uma pergunta recorrente que quero logo esclarecer. O pessoal quer saber se essa planilha e as outras informações estarão disponíveis para consulta. Sim, nossa expectativa é que isso seja divulgado aos comitês regionais de episcopado. E essa tem sido a nossa forma de nos inclinarmos ou liderarmos. Mas, Daiane, se você e a denominação tiverem uma visão diferente de com quem isso deve ser compartilhado, isso está em suas mãos. Mas eu sei que o grupo que mais precisa disso, de forma crítica, são aqueles que irão votar e propor qualquer ação sobre isso. Sobre a reunião de 30 de maio, os membros devem conferir o e-mail no início desta semana. Certo, ótimo. Ok, então mais algumas perguntas. Os membros da episcopácia da área participariam como grupo se fossem apresentadas acusações contra um bispo? Então, atualmente, no livro de Doutrina e Disciplina, seção 9 no JPP, não há participação dos membros do ACE em um processo de denúncia. A 26ª Conferência Geral vai esclarecer melhor a linguagem em torno do trabalho da ação para o empoderamento climático em relação a todas as questões. E estou plenamente convencido de que, se eles vão ou não participar do processo de denúncia, fará parte desse discernimento que a 26ª Conferência Geral irá levar em consideração. Acho que a legislação que vi diz que eles seriam comunicados e incluídos nisso, mas quanto ao presidente do processo e ao próprio processo, se ele avançar para a investigação, o ACE apenas será informado, não participará. Mas a Conferência Geral irá se pronunciar sobre isso e poderemos esclarecer qualquer papel futuro. Certo, ótimo. Bem, Jason, essas foram as perguntas que recebemos durante este tempo. Então, agora vamos abrir para perguntas. Eu não vou... Bom, se realmente não houver mais perguntas, gostaria de avisar que o Jason está aqui à disposição de vocês para o que precisarem. Então, se tiverem perguntas sobre isso que queiram ver respondidas, agora é a hora de compartilhar. Temos perguntas, Daiane. Vou abordar as enviadas na chegada. Estavam perguntando sobre orçamento e custos
e se isso foi considerado nas áreas episcopais propostas e se podemos arcar com isso. Então, tudo o que posso dizer é que quando a Conferência Geral de 24 adotou uma superintendência geral e abraçou o impacto global e o engajamento dos nossos bispos, sabíamos que haveria custos envolvidos nisso. Portanto, o Comitê Global de Episcopado definiu valores de orçamento para as despesas de viagem dos bispos. Fizemos isso nos últimos anos e nossos bispos têm conseguido viajar tanto quanto solicitaram para se envolver com suas conferências anuais. Esse orçamento foi preparado em uma projeção para 2027 e além, e isso foi incluído no discernimento e preparação do orçamento por parte de finanças e administração. E esses valores se encaixaram no orçamento e puderam ser incorporados aos orçamentos futuros. Então podemos arcar com isso? Sim. É um compromisso dos nossos bispos serem bispos itinerantes? Com certeza. Isso faz parte do que a Conferência Geral de 24 estabeleceu na Superintendência Geral. Ótimo! Recebemos mais perguntas e vou compartilhar. Como ficam os ajustes se a localização de um bispo impedi-lo de viajar para sua área episcopal? Por exemplo, os EUI. Atualmente estão impedidos de viajar para a Nigéria. Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, há disposições no livro de doutrina e disciplina. Se um bispo não puder cumprir suas responsabilidades presencialmente, especialmente na conferência anual, ordenação ou itinerância geral pela conferência, ele pode atribuir essa responsabilidade a outro bispo. Eles são bispos de toda a igreja. E isso já aconteceu em mais de uma ocasião. Havia conflito de datas entre duas conferências anuais em 2025, ano em que os bispos foram designados para suas respectivas conferências anuais e não puderam ser transferidos devido a reservas e compromissos. Assim, o bispo designado para ambos pediu que outro bispo o substituísse. Além disso, um bispo teve problemas de saúde e não pôde viajar para a conferência anual, sendo designado outro bispo para representá-lo. Isso permitiu lidar com soluções pontuais. Quanto às questões mais permanentes, e o Chris fez a pergunta de acompanhamento, se um bispo simplesmente não puder viajar, então eles ainda poderão. Atualmente não há uma previsão para remanejamento, mas sei que há uma legislação sendo encaminhada à Conferência Geral que permitiria ao GEC, o Comitê Global de Episcopado, fazer esses remanejamentos ao longo do período de 6 anos. Isso ainda não foi aprovado, mas será apresentado à Conferência Geral para discernimento. Todos... Certo? Ótimo. Excelente explicação. Outra questão que temos é, foi considerada ou foi utilizado o princípio de que cada área episcopal deveria incluir pelo menos 3 áreas do globo? Não fizemos isso. Portanto, esta proposta utilizou exclusivamente os dados brutos e a matriz ponderada. Assim, honramos o discernimento de cada conferência anual e de sua delegação. E nós realmente não queríamos mexer ou manipular além disso. Queríamos que o discernimento orante da conferência anual fosse o mais representado possível nas áreas episcopais propostas. A única condição que coloquei foi, se fosse estatisticamente irrelevante, então estabelecemos um limite máximo de 4 do mesmo continente. Esse foi o único critério que foi incluído. Todo o restante veio dos dados provenientes do discernimento orante das delegações. Entendi. Tudo bem. Então estava lá, diz o texto. Para os candidatos que concorrerão às eleições apenas nas áreas episcopais que têm, ok? Para os candidatos, eles concorrerão às eleições apenas nas áreas episcopais que têm? É uma ótima pergunta. Que os nomeou. Desculpe. Sim. Então, cada um dos 24 candidatos que estão participando ativamente deste processo eleitoral poderá ser devidamente listado na lista oficial de classificação e poderá vir a ser formalmente eleito pelos membros da Conferência Geral, para a designação específica. Assim, na Conferência Geral, quando a eleição acontece, o indicado será eleito para uma área episcopal. Então seria, vou usar o Bispo Jones como exemplo, porque ele não está concorrendo à eleição. O Bispo Jones seria eleito para a área episcopal 3.
E então, no momento da eleição, a designação é feita e eles não estão restritos a quem os nomeou. Neste momento, todos os 24 estão concorrendo à eleição para toda a igreja. E cada uma das 8 áreas episcopais poderá participar do processo de avaliação, lendo seus materiais, marcando entrevistas, discernindo em oração. Se esta é a pessoa que gostariam de ter para servir nas conferências anuais como bispo por 6 anos, assim, todos os 24 podem ser classificados e eleitos pelas 8 áreas episcopais, conforme proposto ou em futuras alterações. Certo. E então vou abordar esta questão porque trata do mesmo assunto. Mas, por exemplo, digamos que um bispo renuncie ou morra, ou... Seria algo desse tipo? Será que existe algum acordo provisório? Sim, com certeza. Portanto, o livro de Doutrina e Disciplina já trata desse assunto específico. Olha, então ele se demite, morre, está de licença ou o cargo é dele. Existe uma lista completa de diversas razões para isso. Mas isso atribui a JEC a total responsabilidade de suprir as necessidades específicas de serviço episcopal dessas conferências anuais. Sim, com certeza absoluta. Isso poderia ser feito designando bispos eméritos para servir dessa forma, ou ampliando as responsabilidades dos demais bispos que foram eleitos para servir. Nesse período de 6 anos, assim a cobertura será mantida e isso já está previsto no livro de Doutrina e Disciplina. Gostaria de acrescentar que eu também deveria ter mencionado antes que sempre que houver uma necessidade pontual, como descrito anteriormente por Chris, o bispo pode também convocar um bispo emérito para atender essa necessidade específica, mas essa decisão cabe ao bispo e não à JEC. Sim, incrível. Certo, então tivemos alguns... Respondo ao Lester que via a pergunta. Lester, um bispo pode presidir sua própria conferência anual. Nada no livro de Doutrina e Disciplina impede tal ação, pois existe uma permissão clara. Ok, e então, sobre a sessão plenária de 30 de maio, precisamos esclarecer alguns pontos. Será que se reunirão em salas distintas para escolher seus representantes? Sim, ótimo. Então vai ser um ótimo dia. Estou tão animado, temos trabalhado muito para prepará-lo. Realizamos uma verificação tecnológica no sábado, nós nos reuniremos, receberemos uma mensagem devocional. A proposta será apresentada aos membros da ACE e então será de responsabilidade da entidade que, em última instância, definirá quais serão as áreas episcopais. E a partir disso, ofereceremos um treinamento sobre o trabalho que está em andamento para os membros da ACE. E então vamos abordar 8 áreas episcopais diferentes, reuniões. No Zoom você pensaria nisso como uma sala de grupos, mas na verdade serão 8 reuniões distintas que acontecerão logo após aquela reunião plenária, no mesmo dia. E um membro do JEC irá conduzir essas reuniões e serão eleitos dirigentes para cada um dos 8 comitês de área episcopal. Um presidente, um vice-presidente e um secretário serão todos eleitos nesse dia. E então eles serão responsáveis pelo próprio trabalho. E lembrem-se, esses são grupos de 12 ou 14 pessoas. Eles trabalharão de 30 de maio até 22 de julho para revisar todos os materiais dos 24 indicados. E depois dessa revisão, deverão discernir em oração com quem desejam entrevistar e interagir. E então poderão conduzir essas entrevistas e, por fim, chegar a um ranking dos 5 melhores. Portanto, será uma quantidade enorme de trabalho. Orem por esses 102 indivíduos ao longo desse período, porque estamos buscando a vontade e a sabedoria do Senhor nesse esforço. Sim, com toda certeza. Então, como vamos determinar exatamente a ordem das áreas em que os bispos serão eleitos? A ordem das áreas em que os bispos serão eleitos. Chris, não tenho certeza se entendi sua pergunta. Então, a eleição acontecerá da seguinte forma. Haverá 8 áreas episcopais que elas são classificadas. A lista dos 5 principais de cada um será divulgada para a Igreja Geral e para os delegados da Conferência Geral. Também haverá uma lista de todos os 24 que não estão incluídos nessa lista ranqueada. E o processo dessa votação específica acontecerá da seguinte forma.
Teremos a área episcopal 1, e então haverá uma votação para decidir quem o corpo da Conferência Geral deseja eleger para essa área episcopal. Essa votação será encerrada. Os resultados não serão divulgados. Em seguida, passaremos para a área episcopal 2. Votaremos no indicado para essa área episcopal. Então essa votação será encerrada. Os resultados não serão divulgados. E repetiremos esse processo até o final da área episcopal 8. E então, ao final da área episcopal 8, os resultados serão apresentados para todas as 8 áreas episcopais. Portanto, nenhuma área episcopal será a primeira ou a segunda, porque os resultados não serão divulgados. As 8 ocorrerão em sessão única, os resultados serão compartilhados e repetiremos o processo com os não eleitos. Chris, conforme esclarecido na Conferência Geral sobre qual área será eleita primeiro, é assim que funcionará. Todas ao mesmo tempo antes da divulgação dos resultados, e então a eleição ocorre. Assim, delegados não votarão na mesma pessoa para mais de uma área episcopal. Então, antes de analisarmos essas 8 eleições, é fundamental que você já saiba exatamente em quem vai votar, cada área episcopal, porque não se pode repetir o mesmo nome em mais de um. Ok. Talvez você saiba o que isso significa, mas as restrições de viagem limitarão o IA5? Sabemos exatamente o que isso significa? Então, ele ou ela está falando sobre a área episcopal 5. Portanto, a área episcopal 5 tem restrições de viagem. Então, certamente, nós, como igreja global, e aliás, quando se trata de áreas emergentes, é ainda mais complexo. Temos áreas emergentes em locais muito desafiadores. Eu bem sei que a Nigéria enfrenta desafios hoje em dia, mas não se trata apenas da Nigéria. A Índia também apresenta hoje alguns desafios de viagem, especialmente para a igreja. A Rússia lá apresenta desafios para quem viaja. Assim, sempre que essas áreas episcopais forem definidas e os comitês regionais de episcopado começarem a discernir, o acesso a essas conferências anuais fará parte do processo de seleção. E eles terão que considerar em oração quem seria capaz de servir bem as suas conferências. Jennifer, ótimo, mas não se trata apenas da área episcopal 5. Isso ocorre em várias dessas áreas. E nossos bispos estão atuando em locais e circunstâncias desafiadoras, levando ao adiamento das reuniões da conferência anual. A guerra na República Democrática do Congo atrasou nossa capacidade de realizar mais 2 conferências anuais na RDC, e isso também se deveu a questões de segurança. Não apenas para os nossos bispos, mas também para a reunião da conferência anual. Portanto, continuem orando pelo mover de Deus ao redor do mundo e pelas implicações que isso tem para o movimento metodista global também. Diz que o bispo interino precisa de 75% para estar na cédula, certo? Haverá eleição para o interino primeiro, caso ele entre na cédula pelo 604.8? É uma ótima pergunta. Então, é assim que isso vai funcionar. Logo no início da Conferência Geral, haverá uma cédula de qualificação na qual estarão o Bispo Moore, o Bispo Gregory e o Bispo Penha. E isso é antes de chegarmos a qualquer eleição para áreas episcopais. Isso é estritamente para a cédula de qualificação, e cada delegado na Conferência Geral poderá votar em quantos desses 3 desejar. E qualquer um desses 3 que obtiver 75% ou mais estará apto a se candidatar à eleição. Quando chegarmos a outra votação também é para a eleição de bispos. A qualificação para esses 3 cargos precisa atingir 75% e depois, para serem eleitos para a área episcopal, 60%. Ok. Haverá alguma alteração na área episcopal se a petição para a adição de um bispo for aprovada pela Conferência Geral? De acordo com o que eu pude entender, e eu não atuo como consultor parlamentar nem o advogado de apelações. Então, se este é um assunto sobre o qual Tom Lambrick talvez precise se manifestar formalmente, Júlia diz:
Ele não está me ouvindo. Você ainda está me ouvindo, Daiane? Solto. Ok, tudo bem. Então vou seguir em frente. Pelo que entendi, o processo eleitoral de 2026 será regido pelo livro de doutrina e disciplina que foi votado em 2024. Portanto, se houver mudanças no livro de doutrina e disciplina em 2026, elas não afetarão a eleição da Conferência Geral de 2026. É isso que eu entendo. Mas, novamente, não sou eu quem dá a palavra final sobre isso. Espero que outras pessoas possam opinar sobre isso de forma mais apropriada. Ótimo. E então, o JEC espera que os ACs colaborem de forma conjunta com outros ACs para conseguirem discernir melhor as escolhas episcopais? Perguntando por um amigo. Sim, absolutamente. Então não há nenhuma restrição quanto à forma como os comitês de área sobre episcopado se comunicam entre si ou não. Então, se houver interesse por parte desses presidentes, ou se esses presidentes quiserem conversar entre si e houver abertura para isso, então eles absolutamente podem participar desse processo. Acho que uma das perguntas é o que acontece se várias conferências classificarem o mesmo indicado como número 1, e então parte disso pode ser resolvida potencialmente através de algum trabalho prévio. Não há nenhuma restrição para que esses comitês de área sobre o episcopado conversem entre si. Portanto, pode ser que, por meio de um trabalho prévio antes da divulgação das classificações, esse desafio possa ser mitigado. No entanto, também é possível que esses números 1 ainda estejam lá mesmo depois de 20 ou 22 de julho. O livro de doutrina e disciplina prevê que o JEC pode se manifestar sobre essa questão, significando que conversaríamos com os ACS, com os indicados, e discerniríamos a proximidade do número 2, ou a consideração do bispo, ou do indicado sobre esse processo de discernimento. Portanto, sim, eles poderiam conversar entre si com antecedência, não são obrigados a conversar entre si com antecedência, mas não há restrição que os impeça de fazer isso. Bem, obrigado, Jason. E sinto que isso foi muito útil. E sinto pelos comentários que há muito consenso em relação a isso. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo, não só pelo trabalho que você e o Jack fizeram nisso, mas também pela sua disposição em continuar sendo transparente e se comunicar. Esse processo de pensamento, responder perguntas e tudo mais. Então, muito obrigado. E eu adoraria se... espere, acabou de chegar mais uma pergunta. Diz assim, quais materiais dos candidatos os ACES irão revisar? Ótima pergunta. Então, há materiais gerais como currículos, também há 33 perguntas que todos eles responderam. Essas perguntas incluem questões teológicas, porque eles são professores, são líderes espirituais, defendem a fé e articulam nossa doutrina. Portanto, isso também é fundamental na avaliação. Nessas 33 perguntas, há uma explicação de como vêm as oportunidades e desafios para o nosso movimento. Então, estou animado para que todos esses ACES leiam esses materiais. Sou grato pelo Jack, especialmente por um dos nossos membros, Tyson Hines, que fez um trabalho incrível reunindo grande parte desse material. Além disso, os ACES têm a possibilidade de ler materiais de referência, especialmente de quem supervisiona aquele indivíduo em particular. Se for um pastor, seria o superintendente da conferência dele. Se for um bispo, seria o JEC. Se for um superintendente de conferência, seria o comitê de superintendência deles. Assim, existem diferentes materiais de referência disponíveis, e se houver qualquer documento de pessoal, eles também terão acesso a todos esses materiais confidenciais. Portanto, nada ficará inacessível para os membros do ACI durante o processo de discernimento. Isso foi ótimo. Obrigado de novo, Jason. Se não se importar, poderia encerrar nosso encontro com uma oração? Eu adoraria. Vamos nos curvar juntos. Deus Santo, comparecemos perante Ti. Gratos pela missão e ministério que compartilhamos como um corpo global e por vermos o Seu Espírito se manifestar de maneiras tão extraordinárias. E, Senhor, oramos por este processo, por esta eleição.
Senhor, sabemos que o Senhor levantou estas 24 mulheres e homens para um tempo como este, para que o corpo possa discernir quem é chamado a assumir esta tarefa sagrada. Senhor, o Senhor preparou estes teus servos de forma tão cuidadosa e fiel. E assim, Senhor, oramos para que o Senhor abençoe agora estes comitês de área de episcopado que entram neste processo de discernimento. Senhor, eu oro para que o Senhor conceda-lhes toda a sabedoria nas perguntas que fizerem e que o Senhor lhes venha a dar um fogo espiritual. Que isso conduza a uma eleição que capacite nossa igreja para produzir frutos incríveis para o reino. Senhor, oramos por uma colheita abundante a ser recebida através deste trabalho, para que discípulos sejam feitos e a santidade bíblica seja espalhada por meio destes bispos e de seus ministérios ao longo dos próximos 6 anos. Senhor, seja glorificado neste processo. Senhor, entendemos as tecnicalidades disso, mas sabemos que és o Deus de todas as coisas. Oramos para que seja feita a tua vontade em nós e nesta igreja. Oramos no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos por se juntarem a nós. Como mencionamos no início, esta gravação estará disponível para que vocês possam voltar, assistir e consultar caso surjam dúvidas. E como sempre, obrigado por fazerem parte da Igreja Metodista Global e nos vemos na próxima vez.